Bom, para quem se interessar também, aqui é uma breve revisão da matéria da prova do segundo ano, tanto da manhã quanto da noite, sobre a questão da justiça, né, uma introdução que nós demos, passando por Platão e Aristóteles, e a gente entra em Kelvin. Claro que não deu para dar tudo aquilo que a gente queria, mas dá para ter uma noção de quanto que é problemático o tema da justiça, né, o que é certo, o que é errado. E eu estou com a prova aqui de vocês já, e eu vou fazer a revisão em cima dela. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro é justamente que a justiça não existe, tá bom? E por que não existe? Lembra-se daquilo que nós estávamos falando. Justiça só existe quando ela é acionada pelo justo, né? Pelo homem justo. Não é a justiça que faz o justo numa concepção assim. A justiça está aqui e aí eu chego nela, ou melhor, ela chega em mim e eu viro justo. É o contrário. É eu que faço a justiça, por isso ela acontece. Por isso que a justiça, enquanto justiça, não existe. Um exemplo, né? Sempre já dei na sala. Tem lá a senhorinha esperando o ônibus, ela coloca a mãozinha lá, cai o sinal, o motorista não para. Se todo mundo ficar paradinho lá no ponto de ônibus, o ônibus passar, não vai ter ocorrido justiça. Mas, se alguém tomar a iniciativa de auxiliar a mulher na chamada do ônibus, a justiça ocorre. Por isso que ela não existe, vai dizer o Sponville, no livro dele, Introdução à Filosofia. O que existe? Existe o homem que é justo. E o homem, como justo, faz a justiça acontecer. Um outro tema que é importante lembrar também, e aí eu vou citar o Sponville, ele trabalha a questão da riqueza e da pobreza. Quer ver? Ele fala lá do, por exemplo, vamos supor que São Francisco de Assis, ou mesmo um gênio da ciência, fosse julgado. Ambos não seriam nem São Francisco de Assis, nem o gênio da ciência. Quem que eles seriam? Um réu. É a ideia de igualdade aqui, tá, da justiça. Eu não julgo, por exemplo, Eike Batista. Eu não julgo, mas deveria ser julgado, Luiz Inácio Lula da Silva. Não daria para terminar o julgamento em vida, né? Eu julgo quem? O cidadão Eike, o cidadão Lula. Ou, mais ainda, vamos extrapolar. Eu não julgo o Adolf Eichmann. Eu não julgo Hitler. Eu julgo a ação deles. Percebe? A injustiça deles. O ato que eles cometeram fora do campo da lei, fora do campo da justiça. Não importa aí se ele usa calça jeans, se ele usa blusa, se ele usa camisa de gravata. O que importa é o que ele fez. Claro que aí vai abrir precedência para pensar, o Brasil não é assim e tudo mais. Mas na teoria tudo é muito lindo, né? Bolsa Família é lindo na teoria, socialismo é lindo na teoria, na prática dá a catástrofe que dá. Mas é essa concepção, ou seja, a justiça não tem olhos para o indivíduo, mas o que importa é a ação. O que você fez? O que você fez não é quem é você. Isso é importante estarmos frescos em nossa memória. E essa ideia de justiça, como a gente trabalhou lá no comecinho da aula, depois da teoria, quando a gente começou a entrar em Platão e Aristóteles, para ambos, a justiça é virtude. Tá? E mais do que isso, a justiça é aquilo que está acima de todas as virtudes. Né? Aristóteles vai até dizer, né? A justiça é o horizonte das demais virtudes. E por que ele fala isso? Porque pense amizade sem justiça. Pense amor sem justiça. E que justiça é essa? É o equilíbrio. Vai dizer que existe amizade num cara que é possessivo. Vai dizer que existe amizade também ao mesmo ponto de um cara que está nem aí pro seu amigo. Se a justiça é equilíbrio, vamos dizer dessa maneira, se a justiça é aquilo que dá liberdade, mas também, vamos dizer assim, segura, para Platão e para Aristóteles, mais para Aristóteles aqui, a justiça seria a maior das virtudes. Eu tenho que equilibrar as minhas ações. Se não houvesse justiça,
eu poderia cair ou no exagero ou na escassez. Mas, como existe a justiça, o que eu faço? Eu vou até determinado ponto, eu recuo até determinado ponto. Essa é a concepção de justiça tanto para Aristóteles quanto para Platão. Um outro ponto que também é importante nós pensarmos é justamente a questão da lei de Talião. E eu cito assim na prova. De acordo com a imagem abaixo, é possível entender que a lei sofreu modificações ao longo do processo da própria humanidade. É aqui que nós trabalhamos que a lei nunca foi da mesma maneira, ou seja, houve modos, ou, vamos dizer assim, um progresso da lei. Tivemos a lei Talião, hoje tem a lei positiva, e aí é preciso deixar claro justamente que, além delas modificarem, elas modificam de acordo com a sociedade. Quanto maior a sociedade possui intelecto, razão, maiores leis vão existir. Ou mais códigos vão existir. Então não é só apenas matar. É matar, mas não roubar, é matar e não isso, é matar e não isso, matar e não isso. Percebe? Não é apenas roubar, mas é roubar a casa, roubar o indivíduo, roubar não sei o que, roubar não sei o que. Quanto maior o nível intelectual da sociedade, maior a sua capacidade de, vamos dizer assim, criar ou aumentar as necessidades das criações das leis. Um outro ponto que também é importante é que a primeira fase da justiça foi aquela entendida como vingança. Havia vingança privada, havia vingança pública, até a vingança divina existia. A justiça, no princípio, antes da instituição do direito, do tribunal, havia qual justiça no fundo? É a justiça da vingança. É quase uma lei de Talião, ou seja, você matou um parente meu, eu vou lá e mato um parente teu. Você roubou 1 quilo de farinha, eu vou lá e pego 1 quilo de farinha seu. Que é a primeira lei, que é a lei primitiva, que é aquela entendida como vingança, que acontece no privado, no público, e também a vingança divina. Você pega lá o Deus do Antigo Testamento, é um Deus vingador. Depois que vai aparecer um Deus de amor e tudo mais. Mas se nós olharmos no Antigo Testamento alguns pontos, parece que Deus é Deus de vingança. Também aqui é importante nós pensarmos que hoje nós vemos uma justiça científica. E por que ela é científica? Porque ela é da razão. Não existe mais o sentimento, vamos dizer assim, do juiz. Não existe mais assim. Quer ver um exemplo claro? Pega Pilatos. O que Pilatos faz? Pilatos joga para os sentimentos do povo. Não está a razão ali sendo trabalhada, mas está o sentimento. O que vocês querem? Barrabás ou Jesus? Barrabás, solte Barrabás. É sentimento. A lei que nós temos hoje é uma lei científica. E o que é uma lei científica? É uma lei em cima da razão. É uma lei em cima dos documentos, em cima da teoria e da prática também, mas é a teoria escrita, que, vamos dizer assim, fundamenta em certa maneira a lei. E aqui eu faço um paralelo com uma questão que tem na prova, que é com relação ao livro do como que chama ele? Do Fuller, chamado Caso dos Exploradores de Caverna. E nessa história, qual que é o grande embate ali, para quem lembra, dos juízes? Era se eu deveria seguir a lei científica, que é a lei da razão, ou se eu deveria seguir os meus sentimentos. Esse era o grande embate. Eu, como juiz, lá no caso, vi que eles não queriam matar o Roger Baltimore. Só que eles tiveram que matar para sobreviver. A sociedade não quer que eles morram. Porque eles tiveram que matar alguém para sobreviver. Eles deviam ser considerados heróis. Mas a lei diz que todos aqueles que cometerem homicídio devem morrer. Então ali, o grande embate do livro está: a lei deve ser sentimental, a lei deve ser racional. E nos juízes, essa briga. Tanto é que um deles chega a largar o carro e fala assim: eu não vou votar porque eu não sei como eu quero o sentimento, mas eu tenho que seguir a lei. A lei fala que eu tenho que matar você.
Só que eu acho que você não quis matar ele. Esse é o grande debate do livro, ali do Fuller. E um terceiro momento que existe ainda da lei, já que nós falamos de uma lei primitiva, falamos de uma lei científica, que é a lei que nós vivemos, existe uma lei também que é evoluída, ou que ela evolui ao longo do processo do homem. Né? Como que eu vou dizer isso? Hoje, a lei ela está voltada para o ser humano. Hoje a lei ela trabalha, a gente pode dizer assim, com a ideia de eu vou criar a lei muito mais para precaver o crime do que julgar o crime, percebe? É uma lei preventiva hoje. Então nós temos uma lei que é a lei da vingança, que seria a primeira lei ali. Nós temos uma lei que vai evoluindo ao longo da racionalidade da sociedade, e isso vai se transformando em leis. Nós temos uma lei que hoje é positivada, ou seja, científica, está em cima da razão, e nós também temos uma lei que é a lei que é preventiva, ou seja, eu vou criar a lei, por exemplo, lei seca. Por que eu crio a lei? Para diminuir o número de acidentes em rodovias e estradas no Brasil. Eu vou criar uma lei contra, sei lá, eu vou criar uma lei a favor do aborto, porque morrem-se muitas mulheres em aborto clandestino, então eu vou criar uma lei que libere o aborto para essas mulheres não mais morrerem. Percebe? A questão de prevenção. Um outro momento que é importante nós pensarmos também é que a lei possui aqui duas palavras que eu vou até grifar, que é equidade e equivalência. E aí deixamos claro. Equidade e equivalência são coisas opostas, mas que trabalham juntas. Equidade é a ideia, se nós podemos dizer assim, equidade, para ficar bem simples. Eu matei. Matar corresponde a 10 anos de prisão. Isso é o quê? Isso é equidade. Nesse processo de equidade, a gente vai perceber então que a equivalência, é o inverso, né? Equivalência é justamente essa ideia que eu estava propondo de que se eu mato alguém, eu fico 10 anos preso. Por quê? Porque 10 anos presos equivale ao crime que eu cometi. Isso é equivalência. E equidade? Equidade é igualdade. Eu fui lá, matei uma pessoa, devo morrer. Eu fui lá, cortei o braço de uma pessoa, deve cortar meu braço. Que é a lei italiana, tá? Do Código de Hammurabi. Isso é equidade. E equivalência, professor? Equivalência é justamente o processo onde eu denomino, coloco em lei que roubar equivale a 7 anos de prisão, matar equivale a 20 anos de prisão em regime fechado. É uma equivalência. Então, equivalência é a ideia de que a lei penal, por anos, vai equivaler ao crime que eu cometi. E equidade é a ideia de igualdade. Lei de Thaler é um exemplo. Vou citar um exemplo mais interessante. A pessoa entrou na sua casa, roubou seu quarto e no final pegou fogo. Pela equidade, o que teria que acontecer? Ele devolveria todas as suas coisas, tá? A joia que ele roubou, a televisão que ele roubou, o videogame que ele roubou. Só que a equivalência, talvez, entre em processo de debate, porque e as fotos que eu tinha com meu pai? Onde estão? Quem vai dar essa igualdade para mim? Você percebe? Os sentimentos que eu tinha naquele quarto agora foram queimados. Quem vai devolver isso para mim? Não existe justiça para isso. É aquela velha história. A pessoa foi lá e matou meu filho. Tá bom, ele foi preso. Fez justiça? Fez pela concepção de norma, de conduta. Mas a ideia de igualdade ali, né, de retribuição, a justiça não vai devolver meu filho. Dá para pensar então que a justiça é meio capenga, talvez. Um outro modelo que é importante nós lembrarmos na prova é a diferença entre Platão e Aristóteles de justiça.
Platão, olha lá o afresco de Rafael, né? Sempre vai acreditar na concepção de ideia. A ideia de justiça, a ideia do mundo das ideias, ou seja, existe tudo pronto lá e nós só temos que nos lembrar daquilo que nós já sabemos que está no mundo das ideias. Já Aristóteles faz um processo inverso, tanto que no afresco, Platão aponta para cima, Aristóteles aponta para baixo. O que é esse apontar para baixo do Aristóteles? É que a justiça poderia ser ensinada através do homem justo. Enquanto Platão acreditava que a justiça tinha que vir do alto, não estamos falando de Deus aqui, mas estamos falando da ideia de existe uma justiça perfeita, existe um amor perfeito, existe uma bondade perfeita, Aristóteles fala, nós temos que ensinar aos outros o que é justo, nós temos que ensinar o que é amizade, nós temos que ensinar o que é ética, moral e educação. Percebe a diferença? Ou seja, há uma felicidade ou há uma justiça perfeita, Platão. Aristóteles, nós, a comunidade, temos que ensinar aos outros o que é certo e o que é errado. Um outro ponto que é importante também é uma análise de gráfico. Analisar gráfico não tem como explicar aqui, mas tem mais duas questões que são importantes. Na verdade é uma só, porque as outras eu já falei. Que é a ideia, primeira de Kelsen. Né? Quem que é Kelsen? É um jurista judeu. E ali a concepção de Kelsen sobre justiça é pautada em 5 modelos. O primeiro é que a justiça traria a felicidade social. Se estamos numa sociedade justa, logo ela é uma sociedade feliz. E as ações pessoais devem favorecer, se forem justas, a uma ação coletiva. Se eu quero que determinada ação que eu faça seja, vamos dizer assim, justa, ela tem que ser aceita por mim primeiro e depois pela sociedade. Tá? Kelsen trabalha muito a ideia de justiça com a sociedade. Então a justiça ali em Kelsen é justamente a justiça tem a função de fazer a felicidade social. Se cada um for justo, logo a sociedade é feliz e logo ela é justa. Um outro ponto que é importante é que ele vai tratar é que a justiça é o que é justo ao emocional de quem julga. Pensemos. Um pai que perde um filho e vê o assassino do seu filho apanhar na cadeia. Ele vai achar que talvez seja justo. Ou, podemos ir mais longe, um cara que estuprou sua filha e na cadeia ele é estuprado. Isso mesmo, tem que sofrer. Esta é a ideia de que a justiça ela é pessoal, mas ela é sentimental. Quer ver uma história? Eu não gosto de fazer isso. Porque, na verdade, o seu pessoal, o seu emocional não quer. O emocional trabalhando ali, ou seja, o que é justo para mim talvez não seja para você, o que é para você não é para mim. Quando mamãe fala, você não vai assistir TV. Você não sei o que, mãe, não sei o que. Eu tô achando que é uma injustiça. Aí quem vê de fora acha que é justo. Ou a sua mãe acha que é justo, você acha que é injusto. Por isso que ela também trabalha no sentimental. Um outro importante também aqui é que justiça é aquilo que é aceito pela sociedade. Tá? Não individualmente, mas sim o quê? Na ideia de coletivo. Se a maioria acha que aquilo é justo, aquilo se torna justo. Que foi o caso dos exploradores de caverna, ou seja, eles decidiram que um deles deveria morrer para servir de alimento. Já que a maioria decidiu, a justiça ia ser feita desta maneira. Um outro ponto que é importante também é que a justiça viria a ser um significado, ou a justiça tem como significado aquilo que surge do dever ser. Ou seja, você deve ser bom, você deve ser justo, você deve dar preferência para os mais idosos. É o dever ser. A justiça teria esse papel para Kelsen também. Que papel que é esse? O papel de formar cidadãos melhores. Ou mesmo fazer com que eu, sabendo o que é justiça, eu tenha que ser aquilo. A justiça diz que ser bom é dar preferência ao idoso. Então, eu tenho que ser, perceba o dever ser aqui. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para eu ser justo, para eu ser bom.
E o último ponto aqui é que para Kelsen a justiça é a retribuição a partir de uma norma jurídica violada. O que é uma norma jurídica violada? A lei está aqui, não pode matar, eu falo, eu mato, eu violo uma lei e por isso que acontece com ela. Com ele, eu devo ser punido. Não através de uma vingança, mas de uma lei que pune o descumprimento da outra. Então olha como é gozado, né? Tem lá a lei, tá? Tem a lei e tem uma lei em cima dessa lei que vai falar que o não cumprimento dessa lei gera o quê? Gerará isso. Então matar não pode. Então tá, não pode matar. Uma lei. Só que aí tem outra lei do lado que fala assim, aquele que mata deve cumprir tantos e tantos anos de prisão em regime fechado, morte qualificada, sei lá o que, percebe? Então, a ideia aqui também é que a lei deve ser acionada porque ela é violada. E quando ela é violada, tem que ter uma lei que vá, vamos dizer assim, julgar a lei que foi violada. Acho que a prova está aí. Acho que está explicado. Com o vídeo dá para tirar 10 sem nenhum problema.